Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, que enfrenta aí o Bragantino amanhã, jogo válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Tem informações bombásticas aí no time do Botafogo, lembrando que o Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-0, o jogo da volta, qualquer empate dá aí a classificação para o time do Botafogo. Pode até perder por 1-0, mas eu acredito que o Botafogo não perde, né? Tem informações aí do bastidores do Fogão aí, tá pegando fogo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Botafogo? Então assiste esse vídeo até o final. Vantagem em cima do Red Bull Bragantino, mas não é nem de Copa do Brasil que a gente está conversando com o Rodrigo Jufo. Na primeira hora, Jufo, até te parabenizar mais uma vez, desenhou direitinho pra gente toda essa situação do Botafogo, que é complicada, né? Porque é administrativa, é financeira, é de um universo que foge um pouco da normalidade do futebol nosso aqui, né? É isso, uma crise institucional que envolve financeiro, envolve o lado administrativo e o John Textor tendo essa briga judicial contra a própria empresa, né, contra o Grupo Eagle, que foi fundado pelo John Textor para fazer uma cooperação entre clubes, juntando o Botafogo, o Molenbeek e o Lyon. Mas para o Lyon entrar nesse seleto grupo aí da Eagle, o John Textor teve que comprar o time francês e ele pediu um empréstimo ao grupo de investimento Ares, a Iconic Sports e a Michelle Kang, que somou aí mais de 2 bilhões de reais para adquirir o Lyon, e com isso deu 40% da Eagle como garantia, como troca, e dentro desses 40% estão as ações do Botafogo. A relação entre John Textor e os acionistas começou a azedar depois da má gestão do americano à frente do time francês, que quase culminou no rebaixamento do Lyon. O John Textor teve que ser afastado do clube e a Michelle Kang assumiu o cargo de presidente e conseguiu salvar o Lyon do possível rebaixamento. O caso, a dívida de 2 bilhões também, que o John Textor ainda não pagou nenhuma parcela da compra para o grupo de investimento Ares e os outros dois acionistas, também dificultou ainda mais qualquer tipo de relação, e o próximo passo desses acionistas era remover o John Textor do comando do Botafogo. Mas o Botafogo, o clube associativo, foi contrário à saída do John Textor da frente do clube, então eles não conseguiram tirar e conseguiram na justiça com que o John Textor ficasse no cargo do Botafogo aqui, continuasse como dono da SAF, e isso vem azedando ainda mais a relação dentro do Grupo Eagle. Agora o grupo tenta fazer com que John Textor recompre as ações, e com isso o grego Ângelo Marinakis poderia entrar aí como um sócio do John Textor para esse negócio. Então tem funcionários do Grupo Eagle no dia a dia do Botafogo tentando chegar a um valor, mas a questão que pega para essa recompra é que o Grupo Eagle quer que o John Textor deixe o cargo aqui no Botafogo, deixe de ser o mandatário, porque ele estaria recomprando dele mesmo, já que o Grupo Eagle também é do John Textor. Então ele estaria nos dois lados da negociação. E isso que o Grupo Eagle não quer que aconteça. Mas o associativo do Botafogo não quer que John Textor saia do comando, porque aí o Grupo Eagle entraria, mudaria todo o conselho diretor, tomaria o poder, e isso poderia dificultar uma negociação de recompra para o John Textor. Então vive esse impasse judicial. Não existe ainda um valor concreto na justiça para isso ser chegado, né, para o John Textor recomprar. O Botafogo está muito longe, isso vai ainda a muitas instâncias, e nessa crise entre Botafogo e Grupo Eagle, agora o time carioca cobra um pouco mais de 400 milhões de reais em negociações feitas abaixo do valor de mercado para salvar a saúde financeira do Lyon. Luiz Henrique, Savarino, também o Igor Jesus e o zagueiro Jair, segundo o Botafogo, foram vendidos a preço menor para poder salvar o Lyon financeiramente, e agora o Botafogo cobra esse valor do time francês diante dessa briga, Mari e Bruno. Nossa Senhora. Cara, combinaram? Eu acho que é a única reação possível, né? Depois de ter o cenário inteiro. Obrigado, viu, Jufô? Quando a gente tem, talvez, o problema de uma SAF, né? Acho que tem muitos pontos positivos, é você administrar o clube profissionalmente. Uhum. Quando ele é mal administrado, quando qualquer empresa é mal administrada, você não envolve só quem administra, mas também as famílias dos funcionários dessa empresa, certo? Se uma empresa tem problemas, claro, né, você está envolvendo famílias. Óbvio. No caso do futebol, além das famílias, você está envolvendo a paixão dos torcedores. Uhum. Então, olha como tem tanta coisa envolvida na mão, né? Tanta responsabilidade na mão de quem administra o clube, ou quem mais administra, como parece ser esse caso, Jailson. Sabe, cara, eu não tô nem um pouco surpreso. Sendo muito sincero aqui, os meus amigos falam, né? A volta do anzol.
Isso daí, pra mim, é uma volta, simplesmente porque a gente já viu a questão por exemplo, teve a questão do Crystal Palace, com o Textor. Aí, o do ano passado, todo aquele investimento no Botafogo e tem lá as notícias do Lyon com problemas financeiros. E aí as vendas dos jogadores também, sempre a escada, né? Tinha lá, por exemplo, o Almada, o Luiz Henrique, aí tinha a questão do Lyon. Vai pro Lyon, aí o Luiz Henrique bateu o pé que não queria ir pro Lyon, por exemplo. Não, eu quero ser vendido para outro clube. O Almada, quando chegou aqui, a primeira coisa que o Almada fez depois que ganhou a Libertadores, estou indo pro Lyon, que era o acordo que tinha sido feito. E aí agora vem a situação do Lyon em relação a, não sei se era a Liga Europa. Começa lá com o Jefinho lá atrás, Sim, naquele primeiro Jefinho, ano que Adrielson, todo mundo já Adrielson fica... e o goleiro. Qual era o nome do goleiro, gente? Lucas... O Luperri. O Léo Perry. Mas o Jefinho na primeira lá. O Léo Perry é nosso aqui da TV. Não, é Lucas Perry. Léo Perry é o nosso aqui da redação. Os três também indo pro Lyon. O Jefinho então, lá assim, atrás, né? Que todo os mundo três, falou, Jefinho, Lucas Perry e Adrielson, logo no primeiro ano que teve o destaque na briga pelo título com o Palmeiras. Então, gente, de verdade, isso pra mim não é surpresa nenhuma que tá acontecendo. E envolve uma questão tem algo também... pior, fala, mano. Não, pode falar. Não, tem algo que eu considero pior, é que esse homem quis moralizar o futebol brasileiro. Nem os próprios sócios o suportam e fazem acusações gravíssimas, e a gente perdeu tempo ouvindo as acusações, as baboseiras que ele falou que os jogadores do São Paulo entregaram o jogo pro Palmeiras. E pior, essa não era uma discussão de bar. Não, isso aí foi... Isso foi para Brasília. Sumiu, exato. Quer dizer, os deputados, os senadores perderam tempo com essa pessoa. Isso. A gente perdeu nosso tempo e o país perdeu dinheiro com essa pessoa. Isso. Que nem os próprios sócios suportam e fazem acusações graves de como ele administra a própria empresa. Mas tá tudo certo no país também, né? Não, tá. A escala de problema ali é... Como é que era? Fé em Deus e, enfim... Normalmente é assim, né? Quem grita muito... Vambora. Tá. E aí o Botafogo e o torcedor fica no meio disso tudo, tentando entender pra que lado que ele corre e apoia. E quem também falou aí do Botafogo, desse jogo contra o Bragantino, dessa situação e muito mais, foi o pessoal do Jogo Aberto. Vamos dar uma olhadinha aí nas análises dele aí, que foi bem importante. Vamos ver aí. No Botafogo, os bastidores envolvendo o controle da SAF do clube e as disputas entre John Textor e a Eagle, empresa detentora dos direitos econômicos do futebol alvinegro, se tornou o principal foco dos holofotes. Em meio às disputas judiciais, a diretoria se movimenta para repor a provável saída do goleiro John. O camisa 12 tem conversas avançadas para se transferir ao West Ham da Inglaterra. O desejo do jogador em atuar na Premier League direciona o negócio para um desfecho favorável à venda, que deve chegar na casa dos 10 milhões de euros. Cerca de 63 milhões de reais. Para repor a vaga, Neto é o nome escolhido pelo scout do clube, e ele já aceitou os termos de contrato. O goleiro, com passagens por Fiorentina, Juventus, Barcelona e Arsenal, pertence ao Bournemouth da Inglaterra. Até o negócio ser sacramentado, John segue no time titular e está confirmado para o jogo de amanhã contra o Bragantino. É fácil, conversei com ele e ele quer jogar para o Botafogo, até que ele é disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular do Botafogo. Chico, agora tenta atualizar para a gente entender um pouco mais qual é esse tipo de negociação. O John saindo, dizem que o goleiro Neto estaria apalavrado, não é? Ficou conhecido na Europa, enfim, estaria retornando para o Botafogo. E o Savarino vai para o Lyon, fica, e aí? Então, o problema é que o John Textor, ele tem braços, né? Então, ele é o proprietário do Lyon, ele tem uma empresa que também organiza todos esses contratos para ele, né? Que é a Eagle, e tem o Botafogo. E aí, muitas vezes, por uma questão de fair play financeiro ou fluxo de caixa, né? Ele vincula alguns jogadores ao Lyon e outros ao Botafogo. Fez isso muito com o Adrielson, outros jogadores que ele faz Lucas muitas Perry. vezes. Isso também, o goleiro, né? Colocando lá no Lyon para poder negociar na Europa. Ele imaginou que depois da Copa do Mundo de Clubes, o Savarino receberia uma proposta e aí ele, vinculado ao Lyon, ele sairia como uma venda do Lyon e não do Botafogo, mas na verdade ele não conseguiu esse processo porque o Savarino não quis ir para a Europa nesse momento via Lyon, quis ficar por aqui. E aí a Eagle, que é a empresa que ele adquiriu,
tá tentando tirar os poderes dele exatamente por conta desses desmandos do John Textor. Então tá um rolo financeiro, administrativo, porque ele tá misturando as coisas, né? E a gente sabe como o John Textor é meio centralizador, né? Ele quer comandar tudo e ele tá tentando fazer alguns mecanismos para também não sofrer sanções na Europa por conta da questão financeira do Lyon. Há poucos dias ele declarou lá no Mundial mesmo que ele iria dar mais atenção para o Botafogo, ficar mais por aqui, enfim. Até porque ele perdeu jogadores importantes, não repôs a altura ainda, né? Contratou o Danilo, né? Outros jogadores, mas a torcida está esperando mais, né? Espera que o Botafogo seja protagonista como no ano passado. Ganhou o Brasileirão e Libertadores, né? E esse ano? É porque o ano passado estava blindado o futebol, né, Renato? Esse ano parece que não está tão blindado assim. Não, e tanto é que ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, era outra história. E daqui a pouco, né, vai completar acho que 2 anos que ele denunciou o maior esquema de corrupção da história do Campeonato Brasileiro e nunca comprovou, também tem isso, né? E não podia faltar também a análise aí do pessoal do SBT Esportes, né? Tem a Botafoguense aí. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí dessa posição, de tudo que está acontecendo aí nas internas do time do Botafogo e também das contratações, né? Aí da contratação do novo goleiro. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. O Savarino que comprou o Almada, que comprou o Igor Jesus, que pegou o suco de tamarindo com gosto de limão. A coisa Vamos tentar explicar o que está acontecendo no meu fogão. Vamos lá. O Botafogo emitiu uma nota se pronunciando sobre essa briga entre o Textor e a Eagle. Para quem não entende, você de casa que está por fora, o John Textor criou a Eagle. A Eagle é uma empresa, né, que tem alguns clubes. Um deles é o Botafogo. Aí em 2022, o John, né, o dono da Eagle, decidiu comprar parte do Lyon, que é um time lá da França, e para conseguir comprar, ele pegou 425 milhões de dólares emprestado com um fundo de investimentos que chama Ares, com a Michelle Kang, que hoje é a presidente do Lyon, e com o Iconic Sports. Então, esses 3 emprestaram dinheiro para o John conseguir comprar o Lyon. Nessa operação toda, o John deu como garantia da Eagle 40% das ações da Eagle. E isso, dentro desses 40%, inclui todas as ações SAF do Botafogo e também do Molenbeek, que é um outro clube do John. E aí o Lyon teve um rebaixamento administrativo, isso tudo minou muito a relação do John com os outros acionistas da Eagle, que o principal deles é a Ares, né, que é o fundo de investimento, além dos outros 2 que eu já citei. E aí o que aconteceu? Essa relação foi minada por conta desse rebaixamento administrativo do Lyon. O Lyon já voltou para a Série A novamente, tudo era um problema realmente financeiro e de burocracia. E aí eles decidiram afastar o John da Lyon e a Michelle assumiu a presidência do Lyon. Há 3 semanas a empresa sugeriu, a empresa Eagle, que era do John e agora ele tem outros acionistas, investidores juntos, que o John recomprasse as próprias ações do Botafogo, que elas estão lá presas no fundo de investimento. Lembra que ele colocou como garantia para pegar o dinheiro emprestado? Elas estão presas. Mas para isso, para o John conseguir recomprar o Botafogo, ele teria que se desvincular do Botafogo, aí a venda ser concretizada, né, até que fosse concretizada, e depois disso tudo, para não ter um conflito de interesse, assumir o Botafogo de novo. Só que aí o Botafogo, o Social e Olímpico, o Clube Botafogo, impediu, com medo de que tirar o John e depois colocar, que eles colocassem um outro representante e não conseguisse colocar o John Textor de novo, porque todo mundo sabe que o Botafogo, o clube, a SAF, os funcionários, o Social e Olímpico, que ainda tem 10% do Botafogo, estão ao lado do John Textor. A Eagle não é contra vender o Botafogo, mas manifestou que não vai fazer se o Textor não sair para essa negociação acontecer e depois assumir. E também já se manifestou dizendo que o melhor caminho seria um novo investidor comprar o Botafogo, ou seja, o Botafogo ter um novo dono, ser vendido novamente, ter um novo dono. A Eagle Futebol entrou com uma ação na Justiça do Rio contra o Textor para impedir qualquer ação da SAF. O que o Textor tentou fazer, Pedrosa? Abriu uma conta lá na Ilha Caimã, né? Eagle Caimã. Na Eagle Caimã, e com essa conta ele consegue ver e, eu compro o Botafogo, e ele não perde o Botafogo, tá? Porque a Eagle ele já realmente tá vendo que tá bem distante dele. Sim. E aí os acionistas da empresa não querem que ele faça esse movimento e argumentam que o americano cometeu diversas medidas ilícitas nesse comando do clube nas últimas 2 semanas para tentar fazer esse manejo para conseguir recomprar o Botafogo. O Botafogo, por sua vez, cobra empréstimos feitos ao Lyon, da França, que está em grave crise financeira por lá,
E aí, nota o que o Botafogo disse, que infelizmente medidas adotadas por órgãos reguladores lá na França comprometeram o funcionamento dessa integração, resultando na interrupção dos acordos de cash pooling, que é como se fosse um fluxo de caixa entre empresas que são uma família, vamos dizer assim. E esse fluxo de caixa estava sendo benéfico para todas as partes, para o Botafogo e para o Lyon. Diante desse cenário todo, tornou-se necessário formalizar, disse o Botafogo na nota, por vias legais, que o atual desequilíbrio financeiro entre as entidades aponta a necessidade de reembolso à SAF do Botafogo por valores anteriormente emprestados ao Lyon. E, por fim, a SAF Botafogo disse que reforça que qualquer eventual negociação envolvendo a venda da participação majoritária da sociedade do Botafogo seja conduzida por John Textor ou por terceiros. Deverá ser necessariamente passar por um processo de diálogo e negociação amigável com o John Textor. Lembrando, o Botafogo escolhe o John para ser o dono do Botafogo. O Durcésio era o presidente na época. Tinham outras pessoas interessadas e aí eles brincam que aos 45 minutos do segundo tempo, bem a lá John Textor, o John aparece e compra o Botafogo. O Botafogo tem uma SAF bem amarrada, Pedrosa. Ela foi aprovada em 19 e ela foi vendida em 22 para o John. O John foi o escolhido por esses 10%, que é o Clube Social e Olímpico, que é essa sede aqui em Botafogo. E o que o Botafogo não quer hoje? O Botafogo hoje, todo o Botafogo não quer que não seja o John o seu dono. Só que a compra do Lyon bagunçou muita coisa financeiramente para a Eagle, que é a empresa do John. Uma situação meio complicada, mas eu acho que deu para entender um pouquinho, hein, Pedrosa? Aí você tem uma guerra fria acontecendo na 1000 divisão. Que é o seguinte, a Ares, que é essa empresa que faz parte da Eagle, ela entendeu que o John Textor não pode mais tomar decisões em nome da Eagle dentro do Botafogo. Então o John Textor ele tentou fazer uma manobra, entre aspas, para que ele pudesse, nessas Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal, e com a nova empresa ele conseguisse o empréstimo, colocasse lá nas Ilhas Caimã e depois recomprasse o Botafogo, dando como garantia todos os ativos do Botafogo até 2029, se eu não me engano. Tem direito de imagem, tem jogadores e tudo mais. Por quê? Porque o Lyon foi rebaixado administrativamente lá na França por conta de uma má administração. O grupo Eagle, que não gostou desse rebaixamento, justamente pela má administração do John Textor, resolveu, junto com o John Textor, tirar ele do controle dessa cabeça, desse presidente da Eagle, e colocou a Michelle Kang e também a Ares, junto com a Iconic, também que era outra empresa que estão junto aí desse grupo Eagle. E lá no Lyon, eles conseguiram reverter, por exemplo, a decisão de que o Lyon seria rebaixado, porque eles conseguiram mostrar, contabilmente, tudo mais, que o Lyon poderia continuar sobrevivendo. Só que nessa, o John Textor correu para o Botafogo. Para quê? Para que ele não perdesse o Botafogo, que é um ativo que ele sempre investiu, um ativo que ele sempre acreditou muito e que fez o Botafogo, de fato, mudar da água para o vinho nos últimos 3 anos. A questão é, o que a Eagle Holding alega é que o John Textor não tem poder de dar canetada em absolutamente mais nada. Ele não pode mais assinar qualquer papel em nome da Eagle Holding, o que, obviamente, o John Textor tentou fazer para poder recomprar o Botafogo e, nesse momento, é uma questão de justiça. Até você entrar num acordo amigável entre John Textor e a própria Eagle, e a Eagle não quer que o John Textor esteja à frente do Botafogo, então o medo do associativo do Botafogo hoje é a Eagle, por exemplo, falar assim, John Textor tem que ficar fora das negociações até ele comprar e trazer outro dono do Botafogo, digamos assim, e revender o Botafogo para outro lugar. Então, o que o associativo tenta proteger é a manutenção do John Textor. Porém, o John Textor vai ter que responder justamente porque ele tentou fazer essas manobras sem a anuência da Eagle e tentando trazer na Ilha Caimã uma recompra do Botafogo para que ele retomasse de novo esse dinheiro. O que o Botafogo cobra hoje? O dinheiro que ele conseguiu vender de alguns jogadores, como o Igor Jesus, o Jair, entre outros atletas, o Almada também, Luiz Henrique. Porque hoje o Botafogo é uma equipe que precisa desse dinheiro para poder manter as contas em dia. Se o Lyon não pagar, e o Lyon é comandado pela Eagle, no caso a Ares, se o Lyon não pagar o que deve ao Botafogo, o Botafogo pode ter um colapso financeiro. E é justamente isso que, teoricamente, o John Textor está tentando evitar. Então, o que eu vejo nesse sentido? Ou o John Textor entra amigavelmente no acordo com a Eagle e continua comandando o Botafogo, ou a justiça vai acabar decidindo pela manutenção da Eagle, da Ares, afastando o John Textor, e a Eagle, pelo que eu entendi, a Ares não tem intenção de manter o Botafogo. E o Botafogo seria revendido para outro dono.
Então, cara, é uma situação que a gente ainda vai ver um bom tempo aí. Pra mim vai ser um grande imbróglio judiciário. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que vai enfrentar o time do Bragantino amanhã, né? Jogo válido pelo jogo da volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-0 e com isso, né, o empate ou até perder por um gol de diferença, o Botafogo se classifica. Lembrando que no sábado o Botafogo volta a focar no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Fortaleza fora de casa, um jogo bastante complicado ali. O Botafogo que hoje é o 7º colocado na competição e tenta ali, né, buscar ali subir ainda mais na tabela. Então esse jogo contra o time do Bragantino é um jogo muito importante também para o time do Botafogo avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil. E os bastidores do mercado da bola do Botafogo de goleiro tá pegando fogo, tá? O Botafogo recusa a oferta do West Ham, né? Recusa a segunda oferta do West Ham por John e faz contraproposta, né? O Botafogo recusou nesta segunda-feira uma segunda oferta do West Ham por goleiro John e enviou uma contraproposta ao clube inglês, afirmou o jornal O Globo. Na tarde desta segunda-feira, os valores não foram revelados, né? Ainda, né, segundo as informações, o Glorioso já havia rejeitado a primeira oferta de 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais. John já se manifestou aos dirigentes alvinegros seu desejo de atuar na Inglaterra, né? Então, até agora nada foi chegar em um acordo, ainda não chegaram em um acordo. Mas nisso também não impediu do que o Botafogo, né, já contratasse um novo goleiro. E Neto viaja para o Rio de Janeiro nessa segunda-feira, que foi ontem, para assinar o contrato de 2 anos com o time do Botafogo. Olha só, o Neto já chega aí para disputar posição com o John, né? O goleiro Neto está programado para viajar, né? Já chegou aí, né, ao Rio de Janeiro. Neto, de 36 anos, chega ao Botafogo como reposição imediata à iminente saída de John. Em negociações avançadas com o West Ham, o experiente goleiro, revelado pelo Atlético Paranaense, acumula passagens por Fiorentina, Juventus, Valência, Barcelona e Arsenal, né? Então o mercado interno do Botafogo aí de goleiro está muito quente. Imagina aí se caso o John não for vendido, as coisas vão pegar fogo dentro do Botafogo aí, esses caras aí disputando posições. Quem ganha é o Botafogo, né? Mas e aí, pessoal, o que é que vocês acham aí de tudo isso que tá acontecendo no time do Botafogo, né? Tem esses processos aí que tá rolando aí da empresa, né? Dos investidores da empresa lá do John Textor contra a SAF do Botafogo. Tem todos esses trâmites aí que tá acontecendo. Essa situação do John, né, juntamente com o Botafogo, ele querendo sair, recebendo proposta, o Botafogo contratando um goleiro Neto, mais um goleiro aí chegando no time do Botafogo para disputar. Vocês acham que o Neto chega aí e já pode tomar a vaga do John, mesmo não estando 100%? Vocês acham que ele chegaria para tomar a vaga do goleiro? Qual a sua opinião a respeito sobre isso, né? Porque o Botafogo, né, tem que passar por essas coisas, né? Botafogo tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Mas vocês acham que é correto também a torcida ficar pegando no pé do goleiro, né? Por mais que o goleiro queira sair, a gente tem que entender que é que nem eu falo, 90% dos jogadores, eles não são torcedores. 90% dos jogadores, eles não são torcedores, eles são profissionais, eles são trabalhadores. Ele recebeu uma proposta melhor, vai ganhar melhor, vai para um país melhor, mais desenvolvidos. Você mesmo que está na sua empresa hoje, está no seu emprego, fale por si mesmo. Se você ganhar 5% a mais do que você já ganha hoje, né, em uma empresa que é melhor, né, em um lugar melhor, né, digamos assim, né, nem empresa, é um lugar melhor, né, em outro estado melhor, vocês não iriam com tudo pago, você recebendo todos os seus direitos, tudo direitinho, sem você perder nada? Olhe por esse lado também. Às vezes o cara fala, não sei o que, mas você está olhando como torcedor. Ele é um profissional, ele não é um torcedor do clube. 90% dos caras que estão no clube não é torcedor, é funcionário, é trabalhador. E às vezes recebeu uma proposta melhor, vai ganhar melhor, vai estar num país melhor, né? País mais seguro. A gente sabe da situação que tá. Então os caras têm esse direito também. E o torcedor não vê isso. O torcedor vê só como um torcedor, mas os caras não são. Os caras que estão lá jogando, se tiver dentro do Botafogo, se tiver 3 torcedores do Botafogo é muito. Dentro de outros clubes também, se tiver 3 é muito. A maioria são jogadores, profissionais, trabalhadores, não torcem para o clube, estão lá como funcionário. Então recebeu uma proposta melhor, em um país melhor, e os caras vão embora mesmo, não tem essa de ficar, entendeu? É isso que vocês têm que entender.
Mas e aí, o que vocês acham? É certo tá avaliando o cara? É certo tá fazendo tudo isso com ele? Provocando o erro, né? Provocando o erro. Isso provoca o erro do jogador. Isso faz com que o jogador erre, né? Se sinta inseguro. E faz com que, se o jogador pensasse em ficar, já não fique. Já não queira ficar mesmo. Se tivesse algum, né? Não, mas eu vou querer ficar. Mas e aí? Agora, se caso não der certo, ele vai pro banco, um cara que nem o John, né? Um cara que ganhou o Libertadores, Copa do Brasil, um cara bom, um bom goleiro. O John não é um mau goleiro. E aí? Vai ficar com esse clima, a torcida pegando no pé, tudo. Então, fica difícil, né? Tente se colocar no lugar do cara, né? Ele não é torcedor do Botafogo, ele é funcionário do Botafogo. Chega um cara que paga multa, o Texo estipulou lá um valor, o cara chega, paga a multa, vai dar um salário melhor a ele, vai proporcionar um país melhor para ele trabalhar. Condição melhor, ele vai se embora sim. Qualquer um vai embora. Até você mesmo tá no seu trabalho, chegar um cara e diz, ó, eu pago sua FGTS, sua multa, eu pago tudo, você não vai perder nada, você vai sair daqui ganhando, você ainda vai ganhar uma bonificação por fora, eu vou aumentar o seu salário, vou te dar isso, você vai ter isso e isso. Você é o primeiro a ir embora, você não olha nem para a empresa que você trabalha há tantos anos. É isso. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui.